Buenas, vamos lá para mais uma. Deixa eu ver se tá certo o microfone aqui. Opa. Hoje é dia 30 de outubro, são 10h50 da noite. Melhorei finalmente a questão do sono, tô indo dormir no horário, vou dormir 11 horas agora, subir lá e dormir. Cara, vamos lá. O que eu aprendi hoje? Primeira coisa, agora de noite eu tava refletindo sobre algo que aconteceu semana passada. Eu fui treinar no Parque Ibirapuera com um amigo. E aí eu levei uma bolsa que eu tinha, que eu ganhei porque eu levei um saleiro pra escalada. E me deram essa bolsa aí de R$ 200 pra eu guardar o magnésio, enfim. E aí eu cheguei em casa e cadê? Cadê a bolsa? Voltei correndo, botei uma música de Naruto no ouvido. E aí eu não entendi a letra porque eu via quando era criança, mas eu escutei a frase: You know, the closer you get to something, the tougher it is to see it. Quanto mais perto você chega de algo, mais próximo, mais difícil é de enxergar aquilo. E aí aquela frase me arrepiou, assim, sabe? E aí eu cheguei no Ibirapuera, eu peguei a bolsa e tal, tudo certo, mas o que me marcou ali foi o padrão, que é, enquanto eu tava a caminho da bolsa, e isso é algo que eu sempre faço quando algo dá ruim na minha vida, é pensar instantaneamente assim, tá, isso deu ruim, como que eu reverto isso numa lição mais valiosa que o que eu perdi? No caso da bolsa de 200 conto, como que eu faço essa lição, isso aqui se transformar numa lição que me dê mais que R$ 200? E sempre funcionava, sempre funcionava. E a grande questão que eu entendi que eu tava tendo um viés totalmente afunilado ali, porque eu tava sempre canalizando essa minha vontade de aprender e canalizar um aprendizado em transformar aquilo em algo palpável para quando acontecia uma situação ruim na minha vida. Quando eu poderia estar fazendo isso todos os dias, cara. Então, essa é a grande questão, você estar consciente da importância de extrair o melhor de tudo, cada conversa, cada livro, isso é muito difícil, muito difícil. E esse desafio dos almoços tem me ajudado, cara, porque eu tô indo para os almoços com a pergunta: cara, como que eu vou extrair o melhor possível desse almoço? E sempre que eu vou fazer uma pergunta, ela tem que seguir duas vias. Ou é, como que eu posso fazer essa pergunta, ajudar a pessoa da forma mais interessante possível, ou como eu posso fazer com que essa pergunta me ajude da forma mais interessante possível. E aí eu, por exemplo, fiz uma pergunta para um cara hoje que ele é terapeuta, ele trabalha na faculdade. Eu convidei ele para conversar, um cara interessante. E aí eu perguntei pra ele: cara, qual que é o momento ideal pra você dar encerramento a um processo de terapia? Porque eu estou num processo de terapia que tá chegando ao fim. E ele me deu uma resposta que provavelmente vai agilizar o final do meu processo de terapia, que é, cara, conversa com o teu psicólogo, entenda, dê uma discussão, expresse o que você tá sentindo, e aí vocês vão chegar na conclusão. E eu não tinha pensado nisso, então essa é a parte boa do efeito borboleta, de você querer dar o seu melhor, sabe? Uma coisa que eu tenho feito muito é com as pessoas que estão almoçando comigo, eu tentar realmente ajudar aquela pessoa e sem querer algo em troca, tipo, deixa eu entregar o melhor conhecimento que eu posso. E aí que tá a parte interessante, porque a própria pergunta que eu vou fazer, ela se filtra. Porque às vezes eu penso em fazer uma pergunta que é pra puxar assunto, mas se eu tô fazendo uma pergunta só pra puxar assunto, é uma pergunta morna. Não tem algo a ganhar de verdade com aquilo. Então a pergunta, ela segue uma hierarquia de valores, que é como que eu faço essa pergunta ser a melhor pergunta possível para o momento em que a gente tá agora nessa conversa, sabe? E a minha missão tá sendo internalizar essa lógica durante esse desafio. Já foram 15 pessoas, se eu não me engano, que eu almocei, tá em torno disso, já tá na metade. E tá sendo uma experiência interessante, cara. Tá sendo uma experiência interessante de aprender sobre mim enquanto eu converso com outras pessoas. Mas beleza, teve essa lição aí de estar mais presente. O que mais que eu posso falar de hoje? Hoje não foi um dia bom em termos de foco. Eu devo estar em torno de 7h30, por aí. Qual que foi o grande problema de hoje, cara? Eu me deixei distrair. Hoje, diferente dos outros dias, que era cansaço, era... Enfim, eu me deixei distrair. Qual que foi o padrão? Foi mais quando eu cheguei em casa, é. Uma coisa que aconteceu de inusitado hoje é que eu fui roubado. Eu levei uma marmita pra faculdade, duas marmitas, eu deixei dentro de uma sacola. E eu não esperava que isso fosse acontecer, mas... mas eu fui pegar a marmita do almoço, e era uma do lanche e uma do almoço, e roubaram a do lanche, cara. Só pegaram, assim, era daquelas marmitas
sabe, pronta, de marca da Libap. Roubaram a marmita, cara. E eu não deixei aquilo me abalar, tipo, foi R$ 20. Eu fiquei incrédulo, eu fiquei rindo, na verdade, da situação. Que como que alguém, cara, na faculdade aqui, enfim, roubaram minha marmita, cara. Só que o problema, isso foi uma lição também, eu fiquei overthinking sobre aquilo, sabe? Pensando, pensando, pensando. E... e aí eu fui fazer um BO dentro da faculdade que eu fiquei com raiva que roubaram minha marmita. Não é raiva, mas tipo, eu fiquei indignado. Fui fazer o BO e não vai dar em nada. Eles, mesmo se eles olharem a câmera, vai ser difícil de achar quem foi. Mas enfim, mesmo que achem, na pior das hipóteses eu vou ganhar R$ 20 em um pedido de desculpa, sei lá. E eu deixei isso me afetar, cara. Eu deixei isso me distrair. Eu lembro que eu fiquei bem disperso ali na primeira meia hora depois que eu voltei da conversa do almoço pensando nessa questão. Ou seja, eu perdi essa meia hora que valeria mais de R$ 20 se eu tivesse concentrado no trabalho. Porque eu fiquei incrédulo com a situação, cara. Aí tá a importância de a gente manter o foco, né? Isso foi um fator que me desfocou, mas foram vários ao longo do dia. Foram vários, assim. Eu vejo que quando eu me desfoco, às vezes é um efeito, efeito manada, não. Efeito bola de neve. Uma coisa leva a outra, cara. Uma coisa leva a outra. O que mais que eu posso falar? Pois é, eu fiquei na faculdade, não foi um dia tão produtivo hoje. Eu também tentei roteirizar agora de noite vídeos, mas não tava rendendo, cara. Eu fiquei num vazio criativo. Isso é uma parada que eu preciso resolver, porque o meu processo de produção é muito custoso. Eu demoro 4 ou 5 horas no vídeo. Tudo bem, eu pego lá vários views, enfim, mas o processo não é rentável. Não é rentável. Eu gastar uma semana pra gravar e editar 5 vídeos, não é rentável. Pelo menos, não sei se a longo prazo, eu não acho que vai funcionar, cara. Não parece que é algo que funciona pra eu realmente querer criar tração pro perfil. Eu não sei, eu preciso começar a delegar funções. Uma coisa que eu fiz hoje foi automatizar um processo que eu fazia de postagem da liga lá de empreendedorismo da faculdade, que eu automatizei tudo com AI. O prompt para gerar o texto do post, todo o processo de, enfim, fiz um manual e eu vou delegar aquilo. Então, isso é algo interessante, procurar as coisas do meu dia a dia que eu posso delegar. Que aí eu chamei um primo meu que é jovem, que tem tempo de sobra e não tem dinheiro, porque ele é jovem, quer comprar as coisas dele, chamei ele, pô, deixa eu te pagar aqui 25 conto pra fazer o post pra mim. Todos nós ganhamos porque eu tive a criatividade de tentar automatizar. E agora o meu desafio é que outras coisas na minha vida eu posso tentar automatizar, cara. Coisas manuais, assim. Mas eu preciso tomar cuidado com esse viés que eu tenho de querer otimizar tudo e não fazer. Isso é um problema grande também. Eu preciso aprender a ponderar as coisas melhor. O que mais que eu posso falar hoje? Eu preciso voltar a limitar meu tempo de tela. Usar o OneSec e o Opal. Eu preciso voltar, porque eu tinha desinstalado os aplicativos e eu tava sofrendo, não tava sofrendo com o tempo de uso, mas agora que eu voltei a postar, eu tô perdendo tempo. Eu vou implementar isso, uma ideia que eu acabei de ter. Eu tive uma outra lição bem interessante hoje. Eu vi uma frase estoica que é: não existe sofrimento insuportável e nem infinito. Porque se o sofrimento fosse insuportável, você não estaria sofrendo esse sofrimento porque você não iria aguentar. E portanto, você só pode suportar o sofrimento. E o sofrimento não pode ser infinito na medida em que a sua vida vai acabar. Muito interessante essa lógica. Foram várias micrológicas ao longo do dia. Teve uma bem interessante de que é pensando numa árvore. Isso aí eu vi numa aula. As folhas que caem da árvore mortas adubam o solo para que a própria árvore se fertilize. Então é a simbologia de que quando você deixa uma parte de você ir embora, paradoxalmente essa parte serve para alimentar o seu novo eu. Que interessante, cara. Eu também aprendi muito sobre a simbologia da caverna, de você ficar se preparando, preparando
Porque sempre que você define um novo objetivo na sua vida, chega esse momento de ficar se preparando. A fase da caverna da preparação. E o problema é quando você confunde o que deveria ser um útero, em que você vai crescer, se desenvolver ali dentro pra sair daquela caverna, se torna uma prisão. A pessoa fica ali pra sempre no perfeccionismo, que foi o que aconteceu comigo esse ano. E aí que vem a pergunta, o que que a gente pode fazer pra encurtar a nossa estadia nessa caverna? A primeira coisa é fazer. Na verdade, é sempre fazer. É fazer. Porque é a ação que te prepara. É a ação que te prepara. A gente sempre cai na ação, cara. Sempre cai na ação. O meu problema é não balancear isso bem. Porque a pessoa fica muito naquele viés de aprender, aprender. Deixa eu fazer mais um curso, mais uma aula. Quando o que ela precisava pra aprender a agir é ação, cara. Tá aqui gravando esse vídeo, é aproveitar o presente, é querer extrair o melhor de cada situação. Cara, a vida é boa. A vida é boa, mano. Depende da gente que ela seja melhor ainda, sempre, sempre. Esse desafio que eu tô fazendo de almoçar com uma pessoa por dia, no fim é um grande efeito borboleta, né? A gente nunca sabe de verdade onde que as coisas vão levar a gente. Mas uma coisa é certa, é muito mais previsível você ficar parado, cara. E aí você chega lá e continua nessa rotinazinha mesquinha que você tem, que é o que eu fiz por muito tempo. A gente tem que tomar risco, cara. Tem que pensar em novas oportunidades o tempo inteiro, extrair o melhor da vida. Não é de cada conversa, não é de cada livro, é da vida. O que eu posso extrair de melhor de tudo? Bem, uma coisa é certa, a melhor coisa que eu posso fazer agora é ir dormir. Boa noite.